Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um TV Esportes. E a gente começa o programa de hoje destacando o time da HFUC, Associação Gaúcha de Futsal para Cegos, que garantiu vaga na final da Liga Nacional com 3 rodadas de antecedência. Mais um fim de semana 100% vitorioso para a equipe da HFUC. Foram 2 jogos válidos pela 5ª rodada da competição. No sábado, 3-1 sobre Corinthians. No domingo, triunfo apertado diante do Instituto Nova Visão por 1-0. As 2 partidas foram disputadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. E com a cereja no topo do bolo, após a vitória de ontem, o clube sediado em Canoas já carimbou presença na final da Liga Nacional no dia 6 de dezembro. Detalhe, ainda faltam 3 rodadas para o término da fase classificatória. O feito foi comemorado por Ricardinho, um dos craques do time. No meio dessa trajetória a gente teve algumas lesões, alguns desfalques e todo mundo que entrou bem. Então assim, mostrou que mais que um time dentro da quadra a gente tem um grupo. Isso é muito importante para quem quer ser campeão. Agora nós não vamos relaxar porque a gente quer fazer uma campanha muito bonita até a final igual. E se Deus quiser, na grande final a gente vai chegar com força máxima para brigar de igual para igual com quem seja o nosso adversário. A HFUC é líder destacada com 19 pontos. Nas rodadas finais, já não pode ser alcançada pelo INV e pelo Corinthians, que dividem a 3ª colocação com 9 pontos. No momento, a APACE de Paraíba está no 2º lugar com 12 pontos. Disputada pela primeira vez em 2025, a Liga Nacional reúne os 6 melhores clubes do Brasileirão do ano passado. Nossa entrevista de hoje conta com a história de um treinador gaúcho de futebol na China, mas não o nosso esporte nacional, e sim o futebol americano jogado com as mãos. Vamos conversar com Paulo de Tarso Pilar, que começou na Restinga e hoje está em Pequim treinando o Xangai Wolves. Paulo, conquistou agora um campeonato invicto, mas começa lá na Restinga. Como é que foi isso até chegar em Xangai? É verdade. Boa tarde, Marco. Boa tarde, a gente prazer começou no Campo do Pampa, né? Começamos um pouquinho antes também, no campo suplementar, onde é o campo suplementar do Inter, né? Começamos ali com o Porto Alegre Bulls, que hoje já não existe mais, e depois fomos para Restinga, lá no Campo do Pampa, lá no meio da Restinga, e depois fomos chegando lá em Xangai. Me conta a história que eu sei que tu treinava. Foi lá pelo amor assim, vou treinar, precisa de equipamento, vai ser na cara e na coragem, bem bagual. Foi bem... Acho que a gente não tinha muito amor à vida naquela época, né? A gente treinava batendo cabeça, literalmente, assim, quebrando costela. Era uma época muito louca, eu acho. Era o início do esporte, né? No Brasil também, no futebol americano brasileiro. E a gente fez parte das primeiras gerações de jogadores de futebol americano brasileiro, né? Eu sou da 2ª geração, basicamente, né? O futebol americano já existe há quase 20 anos aqui no Brasil, mas foi se desenvolvendo ao longo do tempo e aí a gente queria jogar, só que a gente não tinha como, né? A gente não tinha dinheiro para os equipamentos e tudo mais, mas a gente queria jogar. As pessoas confundiam na rua com rugby. Ah, mas tu joga rugby. Não era rugby, era futebol americano. E hoje em dia o futebol americano está aí, explodiu no Brasil todo, né? E temos um campeonato brasileiro, várias divisões, campeonatos estaduais também, que é muito bacana, né? Conta para nós como é que foi. Portugal, Xangai, Restinga, saiu daqui, Europa, depois foi. Ásia. Ásia, né? Foi do outro lado do mundo. Começamos aqui em Porto Alegre, né? Eu comecei aqui em Porto Alegre, aí depois fui ali depois da Restinga, fui para Carlos Barbosa ainda, fui dar um pezinho ali na Serra Gaúcha. Surgiu a oportunidade de ir para a China, aí fui à China a primeira vez, fiquei um tempo, fiquei mais ou menos 2 anos e meio, aconteceu a pandemia, eu estava de férias, tentei entrar na China, não consegui, tive que voltar para o Brasil, meio que de castigo, assim, né, não consegui voltar para a China. Aí, passada um pouco a pandemia, tive o convite para ir para Portugal e desenvolver o esporte também, fiquei 2 anos e meio lá em Portugal e aí pintou a oportunidade de voltar para a China. Aí fui direto para o bicampeão, naquela época, bicampeão chinês, o Xangai Wolves, e conseguimos conquistar o 3º campeonato invicto nacional, que é um feito que entrou para a história, né? Nós estávamos conversando em off aqui, a diferença entre atletas chineses e atletas brasileiros. Eles são muito dedicados, né? Então, também porque
a gente conseguiu conquistar esses campeonatos, nós somos o time a ser batido na China também, então aumenta muito nossa responsabilidade, a gente tem que estar sempre na ponta dos pés, basicamente, né, nos cascos, para conseguir lutar pelo próximo quarto campeonato, se tudo der certo, né? Então, tem que se dedicar, não adianta, né? Se a gente quer conseguir entrar na história e ficar mais na história ainda, a gente tem que se dedicar mais ainda, todo mundo, a comissão técnica, os jogadores. E com os jogadores não é diferente. Não tem como não te perguntar duas coisas. Primeiro, a barreira do idioma e depois a gastronomia. Como é que funcionou para ti? Assim, lá no time, como Xangai é uma cidade muito antiga, então já estão acostumados as pessoas a falarem inglês, lá crescem falando inglês também, basicamente, como se fosse uma segunda língua, quase. Tem algumas barreiras, mas a gente consegue trabalhar com isso. Tem muitos jogadores que eventualmente também não falam inglês, então os outros que falam inglês conseguem... Eu me viro um pouquinho, eu consigo me defender ali, digamos assim, né? E a gastronomia, assim, a comida chinesa geralmente é muito apimentada, e esse é o maior problema para mim, né? Eu não gosto muito de comida apimentada do jeito deles, assim, então eu tenho que dar uma... Falar assim, eu não consigo comer apimentado. Então, te dá uma adaptada ali e tudo mais, mas funciona geralmente. Mas tu acha lá um arroz e feijão, sempre, um repolho, uma carninha, um coraçãozinho ali, tudo tranquilo. Uma massinha, tudo certo. Sempre dá. Só pedir assim, o buyao, bulá. Então eu já falo, não quero com pimenta, eles já resolvem ali para mim. E no teu time lá, quanto tempo levou para te conquistar ele? Porque tu comanda toda uma galera, são várias cabeças, várias personalidades, e tu é um só. Como é que tu conseguiu conquistar até chegar nesse campeonato invicto? Porque não foi por acaso. É todo um trabalho, né? Todo mundo, a gente estava conversando, todo mundo pensa que futebol americano é só brutalidade, mas é um jogo de xadrez, é pensado, é conquista de território. Como é que foi isso contigo? Eu acho que é como eu falo para eles, né? Eu não sou só um treinador, eu sou um vendedor de ideias. Então eu tenho que tentar vender da melhor maneira possível, adaptando os contextos, adaptando com o que eles sabem. Não adianta eu chegar também e falar, vocês vão fazer isso e acabou. Eu tenho que tentar adaptar algumas coisas que eu sei que já funcionaram com eles, né? Então muitas táticas que eles usavam eu continuei utilizando. Fiz algumas variações, nomes, nomenclaturas, do jeito que a gente chamava as jogadas, para adaptar para que eles conseguissem entender também. Então, foi, como eu falei, eu tive, não vou dizer sorte, porque eu não acredito em sorte, mas eu tive a competência também de conseguir com que eles comprassem a minha ideia. Eu vendi bem. Então, resolveu e a gente trabalhou em uníssono para a gente ganhar esse campeonato e, quem sabe, ganhar o próximo também. E tu estavas me contando aqui em off que eles treinam pelo prazer, assim, até quando não tem treino, eles estão treinando. A gente estava no recesso agora de verão, né? Porque agora é verão na China. Foi assim que eu consegui vir para cá, para Porto Alegre, para poder ver meus familiares, né? Ver minha mãe, ver meus amigos também. E eu estava recebendo vídeos assim, treinador, estou treinando aqui, treinei 6 vezes essa semana aqui no campo, trouxe um grupinho para treinar. Eu falei, cara, vai descansar, velho. Vai descansar um pouquinho, calma. Aguenta, segura um pouco o teu corpo. A gente tem uma temporada longa, vai até janeiro quase. Então dá uma segurada, vai tranquilo. Mas não dá, é tudo bicho doido mesmo. É o prazer. É uma cachaça, eu falo. Eles não aguentam, né? Eles vão lá e vão querer sempre treinar, né? E como é que foi para ti Perdão. Quando deu aquele problema de Covid no mundo inteiro? Eu acho que foi difícil para todo mundo, né? Não foi difícil só para mim, foi muito complicado para mim, porque eu estava de férias no Camboja, aproveitando, né? Trabalhei o ano todo, é um trabalho bem complexo, bem exaustivo também, e estava aproveitando, e quando eu fui tentar voltar para a China, já não tinha mais voos para a China. Eles tinham acabado todos os voos na época. E aí eu tive que fazer uma ponte aérea para a Tailândia. Da Tailândia eu fui para São Paulo. E aí, de São Paulo, eu vim para cá, para Porto Alegre, e fiquei um ano, basicamente, sem trabalhar, como a grande maioria das pessoas também ficou, né? E aí consegui trabalhar, voltei a trabalhar numa academia aqui de Porto Alegre. Como eu não tinha muita coisa para fazer, pandemia, muitas pessoas ficaram paradas, né? Eu acabei criando um e-book para ensinar futebol americano nas escolas, para professores de educação física aprenderem coisas básicas do futebol americano para colocarem em prática nas escolas quando eles pudessem. E a partir desse e-book chegou em Portugal. E fazendo uma live com o pessoal de um time de futebol americano lá de Portugal, num programa de futebol americano lá, um presidente de uma equipe
viu essa live, tinha acho que umas 6 pessoas vendo a live, e ele era uma dessas pessoas. Acabou a live e ele entrou em contato comigo e falou assim, Paulo, eu tenho um time de futebol americano aqui, estou precisando de um treinador, quer vir para cá? Eu falei, cara, estou indo. Preciso, porque o futebol americano é minha vida. E eu estava completamente fora disso, todo mundo no Brasil, no mundo todo, né? Estava muito em off, né? Mas lá em Portugal eu estava mais ou menos já quase 2 anos, né? E aí conseguimos ir para Portugal e desenvolver um bom trabalho lá em Portugal. Hoje a gente conseguiu bolsas de estudos para vários jogadores daquela equipe. Anteontem tinha um jogador meu que conheci ele com 15 anos na academia, falei, acho que esse guri tem talento. Botei ele para jogar tá jogando na Alemanha agora, com uma bolsa de estudos lá, 17 para 18 anos, e é um talento. Então é isso. Muito obrigado. Eu falei aqui com Paulo de Tarso Pilar, treinador de futebol americano, gaúcho, da Restinga, de Restinga para Xangai. Paulo, parabéns pelo campeonato também, né? Invicto, parabéns pela trajetória, pela carreira e muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado. O Passo Fundo goleia Concórdia e dispara na liderança do Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futsal. O Passo Fundo Futsal manteve a invencibilidade na competição. Na noite de sexta-feira, o time do norte do estado venceu Concórdia por 4-1 fora de casa, em duelo válido pela 8ª rodada. O time é o único que não perdeu entre todos os participantes do Brasileirão. O Passo Fundo Futsal construiu o placar com 2 gols de Queixo, além de tentos de Marcelinho e Basso. O único gol do Concórdia foi marcado por Tucci. Com o resultado, o Passo Fundo chegou aos 19 pontos e disparou na liderança do Grupo B, consolidando-se como uma das principais forças do torneio até aqui. Já o Concórdia vive situação oposta, com apenas 2 pontos conquistados, permanece na lanterna da chave e vê a classificação cada vez mais distante. A 3 rodadas do fim da primeira fase, o Passo Fundo terá pela frente ainda o Apodi, o Criciúma e o São Joséense. E seguimos falando de futsal. Gaúcho Série A tem novo líder e, surpreendentemente, Filtradores. Campeão da Série B em 2024, o Clube de Bom Princípio continua voando na elite do gauchão organizado pela Liga Gaúcha de Futsal. Neste domingo, num cheíssimo ginásio poliesportivo Júlio Hedeker, em Tupandi, o Filtradores venceu a CBF por 4-2 e saltou para o topo da classificação com 18 pontos. Vini Scala, Júnior e William Dresk marcaram para o time da casa, enquanto Vitinho e Kaique fizeram os tentos da Laranja, que entrou em quadra com o time sub-20. Para continuar na liderança, agora os Filtradores vai secar o Passo Fundo, que nesta terça-feira visita o Guarani. O Passo Fundo tem 16 pontos e, caso vença em Espumoso, irá retomar o comando da competição. Nas demais partidas do fim de semana, destaque para o elevado número de empates. Cerro Largo e Horizontina ficaram no 3-3. 1-1 foi o placar de Guarani e ASF, em Frederico Westphalen. Já a FUX e a AAGF não saíram do zero. Exceção foi a vitória caseira da AMF, por 1-0 sobre o Santa Rosa. 19 clubes de várias regiões do estado estão disputando a Série A em 2025. O Guarani de Espumoso foi o campeão do ano passado. E nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao 12h15. Mas antes de encerrar, um agradecimento especial ao colega cinegrafista Rogério Andrade, porque ele que tinha o contato desta fera, Paulo de Tarso Pilar. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã.